Estamos aqui recebendo na reunião da direção nacional da SBGE Maria Lúcia Fatorelli. Ela é auditora fiscal, recentemente aposentada, e também coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública Brasileira. Esse que é um movimento nacional. Maria Lúcia, o que a dívida pública brasileira, interna e externa, que vem sendo paga ao longo de tantos anos, tem a ver com a situação do serviço público e do servidor público? Bom, a dívida pública, ao longo de toda a nossa história, tem subtraído uma grande quantidade de recursos do orçamento, tanto do orçamento federal como dos orçamentos estaduais e municipais, para o pagamento de juros e amortizações. Pelos estudos que nós temos feito, essa dívida, apesar dos vultosos pagamentos, ela não para de crescer. E ela cresce, não é por causa de novos empréstimos, ela cresce porque nova dívida vem sendo feita para pagar a dívida anterior. Porque ela cresce. A dívida tem crescido exponencialmente. Desde o Plano Real, enquanto os salários ficaram congelados, o salário mínimo ficou congelado, os preços ficaram congelados, várias indústrias nacionais, inclusive, quebraram, porque tiveram que segurar os preços, estava proibido falar em reajustes. Enquanto isso aconteceu com todos os setores do país, a dívida continuou tendo atualização monetária garantida mensal, calculada pelo IGPM em âmbito nacional, pelo IGPDI em âmbito estadual, que são os maiores índices de atualização calculados por instituição privada, né? E além dessa atualização monetária automática e garantida, sobre essa atualização ainda incidem os maiores juros do mundo. Então, que quando você vê que o pagamento desses juros e de parte dessa amortização saem do orçamento, desse mesmo orçamento saem os pagamentos aos servidores, saem os investimentos em saúde, educação, segurança, transporte, etc. Então, quando nós falamos de recursos orçamentários, quando a gente fala de campanha salarial, nós estamos falando de uma disputa de recursos do orçamento. Então, o que está acontecendo no Brasil? Uma prioridade total para os pagamentos da dívida. E para os servidores, ano passado, por exemplo, em 2011, sequer a reposição da inflação, né? Mas para a dívida teve reposição pelo IGPM federal e em cima dele juros. Então esse tipo, né, de comparação é que nós temos que fazer e cobrar, né? Afinal de contas, que dívida é essa que tem tanto privilégio? O que a CPI da dívida apurou? Que essa dívida não tem contrapartida real. É uma dívida de juros sobre juros, uma dívida decorrente de mecanismos meramente financeiros, jogadas que só favorecem ao setor financeiro privado, aos bancos, que é o setor que tem os maiores lucros do mundo aqui no país. Então, essa disputa que nós estamos fazendo quando nós enfrentamos o debate da dívida. Nós estamos vendo quem está ganhando de todo o setor público e de todos os investimentos, direitos sociais do povo brasileiro, saúde, educação, etc. Ô Maria Lúcia, agora o governo recentemente, nos últimos dias, anunciou uma medida unilateral de baixar os juros praticados pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Essa medida, ela pode atingir também, vir de alguma forma a incidir sobre a redução desse pagamento de juros e amortizações da nossa dívida pública, ou não tem absolutamente nenhuma relação com isso?
infelizmente, não tem nenhuma relação. Os juros que incidem sobre a dívida pública, eles deveriam ser os juros oferecidos, né, pelo setor público, mas a coisa não funciona assim. Agora, por exemplo, a Selic está baixando, está em 9,75%, e aí com o anúncio de chegar a 9%. Mas, se verificarmos lá na página do Tesouro Nacional, por quanto o mercado financeiro está aceitando comprar os títulos que o governo está lançando, nós vamos ver que o mercado não aceita essa Selic mais baixa. Os títulos que o governo está lançando hoje são baseados em oferta de taxa de juros fixas acima da Selic. Nós chegamos a identificar uma operação logo depois, nos dias em que os juros baixaram, os juros Selic baixaram para 9,75%, o governo fez um lançamento de títulos pagando mais de 11% de juros, 2 pontos acima, 2 pontos percentuais acima. Então, quem está comandando, quem está por trás de todo esse manejo da dívida pública é o setor financeiro, e isso não acontece só aqui no Brasil. Olha essa crise internacional provocada pelos bancos, que inundaram o mercado financeiro de derivativos sem lastro, apostas, meras apostas, papéis podres, sem respaldo. Essa bolha estourou em 2008 e, ao invés desses bancos passarem por um saneamento, que tipo de saneamento? Separe o que é depósito real, o que é farra de derivativo, vocês arquem. Paguem com suas ilhas, com seus aviõezinhos, com seus jatos, com seus navios, lanchas, etc., mansões. Não. O Estado europeu, o Estado americano, aportando recursos e se endividando para salvar os bancos. Então nós estamos vivendo um momento, no mundo inteiro, essa crise internacional escancarou isso, de um avanço da subtração de recursos públicos para o setor financeiro privado. O veículo que eles usam para fazer essa sangria é o endividamento público. Então, nós temos que desvendar isso, que compreender isso, que desmontar essa engrenagem perversa que está provocando tanta injustiça, que está massacrando a classe trabalhadora, tanto do setor público como do setor privado, que está massacrando os aposentados, também tanto do setor público como do setor financeiro privado, como do setor privado em geral, que está provocando desemprego, subemprego, miséria, né? Nós estamos aqui no Brasil, no 6º país mais rico do mundo. Então nós temos que enfrentar essa questão, né? Mostrar esse poder do sistema financeiro que quer, inclusive, comandar, né, todos os governos do mundo inteiro, inclusive o nosso. Maria Lúcia, uma última questão. A SBGE tem participado, sempre que possível, desse movimento pela auditoria cidadã da dívida. Inclusive, no Rio de Janeiro, na sede da SBGE, tem funcionado o comitê, realizado suas atividades, o núcleo, né, do Rio de Janeiro da auditoria cidadã. Vocês do movimento têm feito já experiências de formação de outros núcleos estaduais. Como é que vocês pensam isso e de que maneira os sindicatos e a SBGE nos estados podem ajudar? O núcleo já existe no Rio de Janeiro, né, a partir dessa iniciativa da SBGE, existe em Minas Gerais, a partir também da iniciativa de várias entidades, do fisco estadual, entidades de professores, de estudantes, de outros sindicatos. Também já é um núcleo muito bem articulado. Inclusive, por pressão desse núcleo, foi formada na Assembleia Legislativa de Minas uma comissão especial para analisar a dívida do Estado de Minas Gerais. Existe um núcleo no Rio Grande do Sul que também está muito ativo com o Sindicato dos Professores, os CEPERS,
fisco estadual também, várias outras entidades. Qual o objetivo dos núcleos? Os núcleos têm a missão de ajudar a repassar esses estudos que nós fazemos em âmbito nacional, repassar os estudos relacionados à dívida federal e promover estudos sobre a dívida dos estados e a dívida dos municípios. Esses núcleos também têm o objetivo de derrubar o mito de que essa questão da dívida é uma questão muito complicada, é uma questão para especialistas. Não é. É uma questão que nos afeta diretamente e não é tão complicado assim. Fazem parecer que é complicado para afastar as pessoas, até para humilhar as pessoas, como se elas não atingissem determinado. Isso não existe. Então, o objetivo desses núcleos também é acabar, derrubar esse mito negativo e levantar a autoestima das pessoas, mostrar que elas são capazes, sim, de compreender a realidade financeira do país e incidir sobre ela. E cobrar dos gestores públicos e cobrar dos parlamentares de todos os níveis, dos representantes sociais, uma mudança, não é? Transformar esse discurso que todos nós estamos indignados com a situação do Brasil, sexta potência mundial, com tanta injustiça, tanta miséria, tanta desigualdade. Todos estamos indignados com isso. Não adianta fazer discurso de indignação. Nós temos que provar por que isso está acontecendo. E esse mecanismo do endividamento é um dos principais responsáveis por essa sangria de recursos que está afetando os servidores públicos, que está afetando os aposentados, está afetando toda a sociedade, todas as áreas, não é? Então nós temos que enfrentar este debate, né? Organizar estes núcleos. A grande vantagem desses núcleos é que são núcleos apartidários. São núcleos que estão colocando essa questão do debate sobre a dívida como um assunto transversal às suas pautas meramente, estritamente corporativas, não é? Mostrando que é um tema que tem relação direta com a subtração de direitos em todos os níveis. Então é uma tarefa muito importante, muito interessante. Eu convoco aí todas as regionais da ASBGE para abraçarem essa luta, que já existe deliberação congressual, né? É uma questão de convocar a sociedade, organizar, e nós estamos aí à disposição, produzindo materiais e ajudando a alimentar e a formar essa organização, porque partindo da base, partindo da conscientização social, aí sim, nós vamos ter um movimento social que vem da base, que vem da conscientização, da produção conjunta, e aí nós mudamos a nossa história. Obrigada.